Naquele sertão ardente de Pernambuco, nascia Marcos de Lima, um jovem de bom coração e querido por todos. Um menino pacífico, amante da paz, mas a vida o levou por outros caminhos. Ele veio ao mundo em 22 de setembro de 1903, na pequena Santa Cruz, antes Distrito de Triunfo. O destino, no entanto, reservava para ele um caminho marcado pela sede de justiça e de vingança. Aos 16 anos, em 1919, um rapazinho ainda, mas com corpo de homem feito, Marcos já se embrenhava no cangaço sob a tutela de Senhor Pereira, um dos chefes de cangaço mais respeitados de toda a história do sertão. Ele não entrou para a vida de cangaceiro por ambição de ficar rico, mas por uma dor profunda. Um soldado chamado Genésio de Tonho, cruel e impiedoso, torturou seu pai, o velho Silveira, até a morte. Sob ordens do sargento Canabrava, Genésio chicoteou Silveira com uma correia de 3 pontas, até que o pobre homem sucumbiu. O motivo foi que Silveira foi acusado de ser coiteiro de cangaceiros, quando, na verdade, o pobre sertanejo nunca conheceu um só elemento do bando. Morreu à míngua, sem qualquer cuidado médico, numa cela úmida e imunda da cadeia. E depois, na madrugada, foi jogado em um lamaçal. A dor e a raiva era o combustível para Marcos, agora conhecido como cangaceiro passarinho. Movido pela vingança, ele jurava até a morte que ia pegar o algoz de seu pai. Senhor Pereira, marcado pelo peso das injustiças, sentia-se cansado daquela vida. Após concluir sua vingança pessoal, resolveu seguir o conselho de Padre Cícero e deixar o cangaço. Em 1921, Senhor Pereira passou a liderança do bando para Virgulino Ferreira, o mais respeitado e destemido entre os cangaceiros. Virgulino ganhou a alcunha de Lampião por atirar repetidamente com seu rifle, iluminando as noites de guerra, e não demorou a se destacar. Em pouco mais de um ano, seu bando cresceu de 20 para 40 cabras, e em pouco tempo, sua fama como justiceiro, mais que um fora da lei, se espalhou como fogo em palha seca. Lampião possuía uma lealdade inabalável com o povo do sertão, pois vinha de uma família humilde, sertanejos honestos e trabalhadores. Os moradores acreditavam que ele tinha algum pacto sobrenatural que o fazia desaparecer e reaparecer como se fosse um espírito ou um bruxo. E essa crença só aumentava a mística em torno de seu nome e a admiração de seus cabras. Em 1923, Lampião já tinha 80 cabras sob o seu comando, e com um grupo tão grande, organizou subgrupos com líderes próprios. A regra era clara: jamais extorquir ou maltratar o sertanejo humilde, e sim ajudá-lo, se era o único povo que poderia dar apoio aos cangaceiros. E Lampião deixou claro que não ia tolerar traidores, estes sim seriam eliminados. Em poucos meses, o cangaceiro Passarinho, já renomado pela coragem, valentia e astúcia, foi nomeado líder de um desses grupos. Com 6 cabras, ele partiu para uma missão ousada: surrupiar uma pequena fortuna de um coronel rico e mesquinho, o coronel Tomás. Chegando à fazenda, Passarinho e seus cabras fizeram o coronel sentir o pavor do inferno ao ameaçarem seus filhos. Passarinho, com um tom de frieza, disse: Coronel,
Lampião precisa de 3 contos de réis. Se tu não me der, cada um dos seus filhos vai pagar com a vida. Na realidade, era um blefe. Se dentro das regras do bando, inocentes não seriam castigados, muito menos executados. A esposa do coronel, em prantos, revelou o esconderijo do dinheiro e os cangaceiros saíram com uma fortuna muito maior que os 3 contos pedidos. Ao ver os filhos a salvo, a mulher do coronel chorou de alívio, mas seu marido avarento mal podia acreditar naquela perca. Depois desse sucesso e de tantos outros feitos positivos, Lampião deu a Passarinho a carta branca para caçar o homem que ele tanto queria, o infame sargento Canabrava, que matou seu pai dentro de uma cadeia fedorenta depois de apanhar muito e até a morte. E o destino, como que movido pela justiça do sertão, colocou o sargento no caminho do cangaceiro Passarinho. Em uma emboscada, sem saber que o comandante da volante era o sargento Canabrava, Lampião e seu bando abriram fogo e em poucos minutos restaram 5 mortos e 3 elementos feridos. Eram o sargento Canabrava e 2 soldados que não conseguiram fugir. Lampião manda os 2 soldados comerem capim pela raiz e manda um soldado de cada vez se ajoelhar e depois, sem piedade, passa fogo nos macacos. Lampião, ao reconhecer o sargento Canabrava pelos documentos e conhecendo o ódio de Passarinho pelo sargento, deu-lhe o direito de consumar a sua vingança. Ele disse: Daí, o miserável que matou teu pai, faça dessa peste o que quiser, o homem é teu. Canabrava, teu dia chegou. Eu vou fazer tu pagar por cada marca que tu deixou no meu pai. A honra dele será lavada com teu sangue, miserável, covarde, desgraçado, vai conhecer o inferno ainda hoje. Mas a justiça de Passarinho seria ainda mais cruel. Amarrar o sargento sob o sol escaldante, expostos aos espinhos da caatinga e formigas carnívoras, e o deixaram ali para ser cozido pelo calor, enquanto o bando bebia à sombra de um buzeiro. O sargento, que antes gritava com autoridade, agora implorava por misericórdia. O corpo e a mente lentamente se esvaecia ao sol abrasador. Ainda assim, a vingança de Passarinho não estava completa. Ele queria o soldado Genésio de Tonho, que torturou seu pai até a morte, a mando do sargento Canabrava. E então rumaram para Triunfo, onde Passarinho encontrou Genésio numa bodega, e desdenhando dele como se fosse um bêbado, quando Genésio tentou confrontá-lo, caiu direto na emboscada preparada pelo grupo de cangaceiros. Em questão de minutos, Genésio foi dominado, amarrado e levado para o sertão, onde Passarinho o aguardava com um chicote de 3 pontas, o mesmo tipo que usaram no seu velho pai Silveira. Passarinho olhou nos olhos e disse: Tu sabe o que é uma dor que nunca passa? Pois agora tu vai sentir ela, caba. Passarinho e seus homens o chicotearam sem piedade. O soldado, antes arrogante, berrava de dor, mas não houve clemência. Em seguida, o cangaceiro Passarinho mandou cavar um buraco próximo de um cupinzeiro de formigas carnívoras. O soldado amarrado foi colocado ali, à mercê das formigas que o consumiram lentamente. Era o fim mais cruel que se poderia imaginar, mas para Passarinho era a justiça.
A justiça que ele e tantos outros buscavam em um mundo onde o sertanejo pobre e esquecido era explorado e oprimido. A história de Passarinho se espalhou pelo sertão, contada e recontada nas feiras e cantorias, e muitos acreditavam que a justiça que ele fez era a única justiça que o povo do sertão poderia esperar. E foi assim que o cangaceiro Passarinho marcou seu nome na história, vingando a morte de seu pai e ensinando aos poderosos que no sertão a justiça nem sempre vem de toga, mas às vezes chega montada em um cavalo com o sol do sertão como testemunha. Se você gostou da história, deixe o seu like, se inscreva no canal, clica na sua telinha aí, meu filho, para mais uma história do cangaço. Por quê? Eu tô com dó do sargento. Tô nada. Eu fui!